Tudo bom, gente? Roteiro Fitness mais uma vez aqui na Companhia Atlética e mais uma vez comigo aqui, Evandro Assunção. E hoje nós vamos falar de uma aula que é um treino de curta duração, mas é intenso demais. Nós vamos falar de kettlebell. São essas bolinhas que estão aqui. Evandro, explica pra gente o que é kettlebell. Exatamente. O kettlebells é um treinamento russo que ele já é usado um treinamento funcional convencional que existe por aí. Mas a Companhia Atlética, nosso corpo técnico, a gente elaborou uma aula, estruturou uma aula coletiva e também um treino na musculação com os implementos que a gente chama dos sininhos, as bolsinhas, né? Os kettlebells. Então Ele pegou fácil assim, mas isso aqui tem peso, viu, gente? Cada um desses coloridos aqui, rosa, azul, amarelo e roxinho, cada um tem um peso. Explica pra gente aí os pesos. Então, na aula de ginástica, na aula coletiva, Márcio, a gente vai usar o cor-de-rosa, que é de 8 quilos. Já vê que já não começa com a quilagem não começa com, não. 8 quilos é o nosso mínimo. E o azul, que é de 12 quilos. Por enquanto, como a gente está nas aulas básicas, a gente usa 8 e 12 quilos. Lá na musculação estão os de 16, os de 20 e ainda tem um verde que é de 24 quilos, que a gente usa para treinamento individual na musculação, para não ter perigo de ninguém se machucar. Que é o mais pesado. Que é o mais pesado, O kettlebell, o russo de verdade, a menor quilagem é de 20 quilos. Você imagina começar lá na Rússia, eles começam com 20 quilos, a gente começa com 8. Aliás, vocês estão vendo umas imagens aí que o Ismael fez pra gente, da aula inaugural de kettlebell aqui na Companhia Atlética. E o Ismael estava me falando em off que teve gente que sofreu nessa aula, que teve neguinho que sofria. Então a gente consegue imaginar então que a aula de kettlebell é uma aula de alto impacto. Exato, a gente não diz que é de alto impacto. Ela não é para iniciante, a gente coloca a aula como para alunos de intermediários para avançados, que já tem uma vivência com aula de ginástica, com treinamento mesmo, consciência corporal. Então, iniciantes, a gente que está chegando na academia, a gente não aconselha a fazer, porque o menor é de 8 quilos. Então, é uma aula de 30 minutos que a gente tem que otimizar um treinamento de resistência muscular e de explosão, que um aparelho com 1 quilo muito grande, né? Com uma quilagem grande, a gente precisa de movimentos de explosão. Então, os iniciantes a gente pede para não fazer. A gente não diz impacto, a gente diz que ela é uma aula, sim, forte. Mas impacto não. Ela é uma aula forte, não de muito impacto. Qual o gasto calórico dessa aula e que tipo de benefício que ela traz para o aluno que faz o kettlebell? Resistência muscular localizada, então a gente vai evita a flacidez, a gente não consegue uma hipertrofia como a gente consegue na musculação. Na musculação, sim, que são menos repetições, a gente consegue usar mais quilos, a gente consegue hipertrofia maior. Na aula de ginástica, a gente quer resistência muscular. Então a gente não quer flacidez, não quer nada balançando por aí não, a gente quer musculatura rígida e firme. Você falou que não é uma aula para iniciante. É uma aula para quem já está dentro do esquema da companhia, dentro do esquema da ginástica. Mas essa aula qualquer pessoa pode fazer, homem, mulher. Homem, mulher. A gente só pede, como a gente tem nas outras modalidades que são específicas, no roping, no step, a gente pede para que não façam gestantes, em qualquer fase de gestação, e alunos que tenham estabilidade de coluna, ou de tornozelos, ou de joelhos. Então o joelho, olha o joelho me fudendo de novo. Olha o joelho. Então, esses alunos que a gente deixa para fazer o treinamento na musculação, mais individualizado, lá eles podem fazer. Na aula coletiva a gente pede para não fazer. Vamos falar um pouco do professor. O professor que dá essa aula, o Evandro que dá essa aula, ou o Felipe Lobo que dá essa aula. Também. Mariana também. Esse professor, ele teve uma especialização, ele teve que fazer que tipo de treinamento, que tipo de especialização para ministrar essa aula? Para a gente lançar essa modalidade que a gente estudou, desde fevereiro a gente está estudando como a gente poderia colocar esse implemento de 8 quilos o mínimo, que é pesado, né? Sim. Vamos combinar que ele é pesado. Desde fevereiro a gente vem estruturando uns treinamentos. Então a gente fez alguns professores foram selecionados para fazer um treinamento da IKFF, que é um treinamento mundial.
de certificação, para a gente conhecer o implemento que veio lá da Rússia. Depois a gente fez uma estruturação da aula para a companhia atlética, e aí sim a gente levou mais professores, que a gente passou 2 dias inteiros, das 8 às 18 horas, execução física, execução física, execução física, teoria, quem pode, quem não pode, quantos quilos não ganha, quanto perde. Então a gente estudou bastante para fazer o lançamento agora no mês de setembro. Qual é a quantidade de caloria que se perde com essa aula? 500 calorias, mais ou menos, 450, 500 Uma aula de quanto minutos. tempo? De 30 minutos? Quer dizer que o caboclinho sofre carregando esse pezinho aqui. Esse pezinho, essa bolsinha aqui, essa maletinha. Essa bolsinha. Essa aula, com esse gasto calórico, com esses benefícios, quanto que você acha que pode emagrecer e se pode emagrecer muito com ela? Toda aula de resistência muscular localizada, a gente sobe bastante a frequência, que a gente tem uns balanços que a gente faz, que a gente recruta a musculatura de glúteo, posterior de coxa, a gente consegue subir bastante a frequência sim. Então a gente consegue metabolizar bastante e perder calorias e quilos. Mas como a gente prioriza a resistência muscular localizada, a gente não coloca ela como uma aula de perda de peso muito grande. A gente perde sim, mas a gente prioriza aquela resistência muscular localizada. É uma aula mais para resistência do que para perder peso. Perder peso, exatamente. Você falou de musculação. Esse aparelho, ele já era usado na ala de musculação da Companhia Atlética? Aqui na Companhia Atlética não. Lá na Rússia eles já usavam sim como treinamento funcional. Quando a história do treinamento funcional começou a chegar no Brasil, a gente já tinha lá na musculação alguns kettlebells, mas a gente nem dava muito valor para eles, sabe? Eles ficavam lá no cantinho, eles preferiam usar halter ou as barras. Agora a gente está usando bastante kettlebells lá na musculação também. Mas que tipo de exercício? A gente tem o que tem a ver, por exemplo, o kettlebell na aula de musculação com o kettlebell numa aula coletiva? Como aqui a gente usa a música, uma dinâmica maior de mudança de movimentos, a gente não consegue usar um peso muito grande de 20 quilos, por exemplo, para fazer uma elevação, uma rimada ou uma elevação, uma coisa que a gente consegue fazer lá na musculação. Como a gente você está aqui, eu sou seu personal. Lá a gente eu consigo fazer as fases certinho com você, com um peso mais pesado. Aqui não, aqui como a gente tem que seguir a dinâmica de aula, então precisa ser um pouco mais leve para a gente conseguir mandar para cima. Como é que é? Eu vou com o de 16, hein, olha lá. A gente tem uns movimentos que a gente chama de clean, que é a rimada. A gente entra braço esquerdo esticado para o equilíbrio e a gente vai apoiar aqui, ó, no antebraço. Sei, mas para cá não vai cair no seu pé. Vai cair. Só que a alça ela tem que ficar aqui no osso externo, então aqui no centro. Uhum. Daqui para o centro, força do glúteo, que a gente chama de snap, essa contração, a gente manda, pum, pro alto. Olha lá. Quando volta pro peito e aí manda para baixo. Imagina esse movimento na aula, com música. Imagina aqueles BPMs de 150, 140 e poucos BPMs, com peso pesado a gente já consegue. Lá a gente otimiza com peso maior. Aqui não, aqui precisa ter uma dinâmica maior. Então quer dizer que no coletivo, o ideal é não se fazer com a quilagem muito alta. Justamente para segurar a articulação, preservar as costas. Mas é uma excelente aula. Está fazendo muito sucesso aqui, viu? É isso que eu ia falar para você. Como é que você acha que foi a receptividade do kettlebell aqui na Companhia Atlética? A gente gravou a aula inaugural para você, a gente está falando com o Evandro depois dessa aula. O que você sentiu com os alunos que saíram da aula, o povo que sofreu nessa aula primeira, suou muito? O que você sentiu? Qual foi a receptividade desse pessoal? A gente tinha uma lacuna grande das pessoas que já faziam ginástica localizada ou o próprio body pump, que já trabalhava com carga, uma novidade para eles. Então a gente tinha essa lacuna. Sempre vinha bastante aula cardio, aula para os iniciantes. A gente precisava de um estímulo assim para as pessoas que já treinam e queriam fazer uma coisa diferente, que tivesse na moda também, tanto que saiu em várias revistas. Então a gente conseguiu atender esse público que a gente tem. Bom, gente, eu trouxe mais uma vez aqui na Companhia Atlética o Evandro Assunção, hoje para falar para vocês sobre kettlebell. Gostou dessa matéria? Quer passar
pro amigo, pro cunhado, aquele cunhado chato, mala, que fica na sua casa, manda ele assistir lá no meu site, www.roteiro.tv. Entra lá no link Fitness, você vai ver essa matéria e muitas outras que eu fiz com outros professores e também com meu amigo Evandro, aqui da Companhia Atlética. Roteiro Fitness fica por aqui, um grande abraço para vocês e já já eu volto.